Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia, Senhor. Feche os teus olhos, Pai, em nome de Jesus. Rendemos ao Senhor nosso louvor, nossa gratidão. E agora, Senhor, vamos nos aquietar. Espírito Santo, nos faça concentrar na voz do Senhor, na palavra do Senhor. Enquanto a gente vai se concentrando, vai fazendo queimar, Pai, nosso coração e mente, com a presença do Senhor neste lugar, pelo seu Espírito em nós e pela revelação da sua palavra. Em nome de Jesus, nos alimenta, nos santifica, fala conosco, nos exorta, só não nos deixe sair daqui, Senhor, sem ter uma experiência com a palavra do Senhor, sem ter uma experiência real com a presença do Senhor e pelo seu Espírito em nós. Em nome de Jesus, nos edifica, Santo Deus, nos edifica como igreja do Senhor neste lugar, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Pode se assentar, queridos. Grande é o Senhor. Glória a Deus, aleluia. O Senhor é bom, amém, igreja? Uau, aleluia, glória a Deus. Como é bom louvar, como é bom adorar, cantar na presença do Senhor, amém, queridos? Aleluia. A palavra que temos para hoje do Senhor, o Senhor nos deu e eu gostaria de repartir com você. Lá em Mateus capítulo 5, eu recomendo à igreja ler Mateus 5, 6 e 7. Mas você tem que ler sempre esse sermão de Jesus. Mateus capítulo 5, 6 e 7. Hoje, eu quero ler com vocês Mateus capítulo 5, os versículos 14 a 16. Eu quero me concentrar nessa palavra que Jesus deu no seu sermão. Jesus vem ensinando sobre o reino de Deus. E ele vem ensinando, ele vai conversando com as pessoas na mesa, comendo, bebendo com as pessoas, andando com um grupo do discipulado que ele tinha. E ele vai falando. Então, no momento, os discípulos escutam uma parábola, que é muito interessante, porque Jesus ensinava por parábolas, e aqueles que ouviam, uns entendiam, outros ficavam sem entender. Isso era proposital, porque de certo modo ia filtrando, calibrando o coração e os ouvidos do público de Jesus. É muito interessante como a mesma palavra, que é uma semente, atinge terras ou propriedades do coração diferente de cada um. Jesus conseguia semear a palavra da verdade, mas essa palavra da verdade, ela encontraria corações, ouvidos diferentes. Cada um ouvia de um jeito, cada um se disponibilizaria com o coração de uma maneira para essa palavra, para essa semente. Mas agora chega no momento em que Jesus junta tudo aquilo que ele está ministrando, como se estivesse fazendo pontas soltas, mas agora ele junta as pontas e tece, aleluia, com muita propriedade, com muito embasamento bíblico das Escrituras do Antigo Testamento. O Senhor Jesus traz uma hermenêutica, uma interpretação
E embora soe como palavras novas, na verdade essas palavras novas é a revelação interpretativa das palavras antigas, dos profetas, dos salmos e da lei de Moisés. E é extraordinário. Amém? Abra sua Bíblia aí em Mateus capítulo 5, 14 a 16. O tema do sermão é: resplandeça as boas obras da luz. Amém? Glorifique a Deus com as suas boas obras. Amém, queridos? Nós vamos falar um pouco sobre boas obras. E é muito interessante isso aqui. E antes de eu ler, eu estou devendo para vocês um complemento. No último sermão que eu dei, já faz uns dias, eu desci aqui e fui ministrando sobre um tema até meio complicado para quem está ouvindo agora, que era sobre a pré-eleição de Deus, a predestinação, né, da salvação. E naquela temática, falando entre vontade humana e soberania humana, né, divina. Então, como entender a vontade divina sobre toda a história e toda a criação, e a vontade humana sobre toda a história humana. Como entender isso? A salvação é uma obra da vontade divina e uma obra também da vontade humana? E é interessante, porque a gente foi tecendo aquilo que a gente tem ministrado aqui há muito tempo, que são as duas coisas. São as duas coisas. É quando a vontade divina paira num ponto zero de sacrifício, e quando a vontade humana paira num ponto zero também de sacrifício. Aí nós temos uma unidade plena. E como eu estou falando do humano, nós temos o perfeito humano e o perfeito divino. E toda a criação e todos os seres humanos foram criados para esse alinhamento de vontade, que é boa, agradável e perfeita. Amém, irmãos? Então, sim, é um cooperar da soberania divina com cooperar com a soberania humana. É uma parceria, uma justa cooperação. E a irmã Fernanda, quando eu dei o microfone para perguntar, ela trouxe uma questão interessante. Ela falou sobre Jonas. Como fica, então, o livre-arbítrio e a vontade divina em cima do livre-arbítrio? Se Jonas é um personagem, né, ali no livro de Jonas, que ele está o tempo todo correndo da vontade de Deus. Mas, no fim, o Jonas faz a vontade de Deus sem querer, praticamente. E é interessante. E eu fui respondendo meio genericamente, e depois daquela semana eu fui para o livro de Jonas, e eu fiquei impactado, porque exatamente o livro de Jonas, por favor, leiam em casa essa semana, estudem, vai nos mostrar exatamente isso. Uma cooperação da vontade divina e uma cooperação da vontade humana. Ainda vai revelar algo muito mais profundo sobre as vontades humanas, que é o quê? No livro de Jonas, Jonas é um hebreu acostumado a ouvir falar sobre as alianças de Deus, as revelações do Deus verdadeiro e único. Agora ele é chamado a pregar sobre um arrependimento de um povo que é considerado inimigo deles. E esses são os ninivitas, um povo sanguinário, de tal forma que a mensagem de Deus para Jonas carregar para Nínive era para que Nínive se arrependesse do mal que eles estavam fazendo. E Jonas não quer saber de obedecer a Deus.
Por quê? Porque ele sabe que Deus é mole, Deus se arrepende, Deus muda de sentença. Se o lado que está em pecado se arrepender. Toda a resistência de Jonas é que ele não quer que a misericórdia de Deus venha sobre os seus inimigos. Então Jonas vai se desviando da vontade de Deus. Aí sabe o que Deus faz? Ele é soberano, e Jonas também tem sua vontade própria. E Jonas diz, não vou. E Deus vem com a sua autoridade sobre a criação e manda um vento. Diga comigo, o vento obedece o Criador. Aí o vento vem. O mar obedece à soberania do Criador. Diga comigo, o mar obedece à vontade soberana de Deus. Aí vem um grande peixe. Jonas não obedece à vontade de Deus. O vento obedece, o mar obedece, o peixe obedece à vontade de Deus. Amém, queridos? Mas Jonas não obedece. Vai parar no fundo do mar, na barriga de um grande peixe. Deus pega o peixe, tipo Uber, e manda para o local que ele quer. Jonas acorda de um sono profundo, provavelmente tinha morrido, Deus o ressuscita, e quando vai ver, Jonas está exatamente onde ele não queria estar, porque conhece que Deus é misericordioso com seus inimigos. Ele é do tipo daquele que serve a Deus, mas que não consegue amar os inimigos. E Deus é esse, que ama até mesmo os seus inimigos. Entendeu? E Jonas fala, não vou, não vou, não vou. E Jonas para na praia, e ele fica meio desacordado. Aí, irmão, deixa eu te falar, começa a brotar do nada, de uma semente qualquer que podia estar por ali, uma árvore. Diga comigo, a árvore obedece à vontade do seu Criador. A árvore cresce num dia só e faz sombra para Jonas. E Jonas se sente bem com aquela sombra. Tão bem que ele fala, estou aqui, mas não vou fazer. Deus manda um verme, uma lagarta, comer as folhas daquela árvore. E a lagarta obedece à vontade do Criador. Eu pergunto, e Jonas? Não quer ceder à sua própria vontade para servir a vontade boa, agradável e perfeita de Deus. A lagarta come toda a árvore, ele volta a ter calor e ele faz uma oração. Tá bom, eu vou, mas eu quero que fique registrado nos céus e na terra. Eu não queria ir porque eu sei que o Senhor é misericordioso. E eu não queria que os meus inimigos recebessem a tua salvação, a tua misericórdia. Jonas dá a palavra para Nínive. O rei de Nínive rasga as suas vestes, conclama toda a cidade de Nínive a se ajoelhar e ficar em jejum e se arrepender diante do Criador. Diga comigo, a cidade de Nínive obedece à vontade do Criador. E Jonas amargamente termina com uma oração. Tudo bem, Deus, o Senhor venceu. Deus prova que a sua misericórdia antecede o seu juízo.
E aqueles que estão do lado de lá do mal, do pecado, podem se arrepender e se voltar para a vontade boa, agradável e perfeita de Deus. Amém, igreja? Então, o livro de Jonas vai exatamente promover esse equilíbrio, né, da revelação, que a vontade de Deus sempre vai ser boa, agradável e perfeita. E cabe a nós a criação. Por quê? O vento ventou, amém? O vento existe para isso, né? O mar mareou, certo? O mar existe para isso. O peixe nadou e engoliu o que tinha que engolir. Ele serve para isso. A árvore cresceu e ela serve para isso. A lagarta comeu o trem lá porque ela serve para isso. E eu te pergunto, e o homem serve para quê, irmão? Para que o homem foi criado? Se não é para servir o Criador e dominar nessa unidade de vontade dos céus e da terra, sobre o mar, sobre os ventos, sobre as criações, sobre as plantações. Amém, queridos? Então, olha só, toda a criação geme, aguardando a manifestação da vontade dos filhos de Deus, para reinar. Amém, queridos? Então, olha aí para o irmão que está do seu lado, a irmã, e vai falar assim, e aí? Vai deixar a lagartinha ganhar de você? O verme, irmãos, o verme debaixo desse sol está cumprindo o seu propósito. A minha pergunta para você hoje é, e você? O que te impede de fazer a vontade de Deus? Eu te respondo. Não sei se você já calculou. Olha na bulica dos olhos do seu irmão e fala assim, seu orgulho. Fala para ele, orgulhoso. Pronto, acabou. Vamos orar e ir embora para casa. Aleluia. Por favor, vamos ler então o versículo 16 de Mateus 5. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Coisa linda, hein, irmão? De quem que é as obras? As boas obras? Suas. Jesus está falando, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras. Então, espera aí, irmão, vai devagar. A boa obra é minha. Mas, essa boa obra que se opera através de mim, em mim, ela tem um propósito: glorificar o Pai que está nos céus. Amém, irmãos? Jesus não fala assim, ó, não glorifica eu não. Glorifica o Pai que está nos céus. E essa luz que ele diz que está em você, não é sua. Diga para o irmão aí, não é sua. E essas boas obras aí também diz para ele assim, também não é sua. Presta atenção, irmão. Mas pode ser uma justa cooperação entre você e o Pai. Amém, irmãos? Olha só que lindo. Eu quero convidar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 irmãos, por favor. Fica aqui, faça uma fila indiana aqui para mim, por favor. 6 irmãozinhos, por favor. Isso, já o irmão levantou. Já vem aqui, irmão Ricardo. Tão voluntário, né? O primeiro irmão que levantou, vem. Isso, pura voluntariedade ele. Mais um, mais 5 irmãos. Ah lá, mais um irmão. Isso, mais outro, muito bom. Eita, só elegância aqui, esse pessoal, muito bom. Ô gente, eu pedi irmãos, não pedi modelo não, mas tá bom. Tem mais, precisa de mais. Falta 2. Faltam 2, para falar mais o português direitinho. Isso, Ricardo. Vem cá, irmão Rodrigo.
Irmão Henrique, o Paulo. Muito bom. Aí fechou, irmão. 6. Dá só um espaçozinho assim, mais ou menos de meio braço de cada um de vocês. Ok. Olha só. Esse irmão aqui, eles representam pontos entre o mal e o bem. Arrepiou, irmão? Arrepiou? Esse aqui representa o mal. Olha a cara dele. Faz a cara de mal, irmão. O mal. Esse aqui, como é um pouco maiorzinho, é o mais mal. E esse com cara de santinho é o muito mal. Cara de mal. Fala assim. Então esse é o ponto mal. Esse é o ponto mais mal. E esse é o ponto muito mal. Do outro lado, nós temos o bom, o ponto bom, o ponto, ó, fofinho, mais bom, e esse aqui então é o muito bom. Beleza? Agora, entre esses pontos, é tipo uma matemática. Faça isso não, entendeu? Então, entre esses pontos, eu gostaria de convidar aqui, talvez, você que é criança ou adolescente, e eu queria que você se identificasse. Se fosse para escolher um ponto para você falar assim, eu sou bom, ou eu sou muito bom, ou eu sou mais de que bom, aí você vem para um ponto desse. Mas se você se considera, falando, não, eu não sou bom, eu acho que eu sou mal, aí você vem aqui. Se você achar que você é muito mal, aí você cola com esse ponto aqui. Alguém poderia participar aqui comigo? Uma criança aí, um mais adolescente aí, um novinho, vem cá. Vem cá, você pode vir, filha? Não, você não é filha, você é filho. Você pode ir lá? Você escolhe para nós? Vem cá então. Ela é bailarina, tá, gente? Veja só como é que ela vem na pontinha do pé. É a Ana. Ana, você acha que você é boa? Você acha que você é mais do que boa? Ou você acha que você é muito boa? Aí de repente você pode pensar assim, eu obedeço o papai, eu obedeço a mamãe, estou fazendo balé direitinho com a professora. Vem na igreja. Mas se você acha que você é má, tem uns malzinhos e você não tem, você acha que você, não, pastor, eu sou má. Aí você fica nesse ponto. Se você achar que você é mais que má, aí você escolhe esse irmão grandão aqui, ó a cara dele, é mais que mal. O que você acha, Ana? Você é boa? Você é mais que boa ou é muito boa? O que você escolhe? Vai lá que a gente quer saber onde você vai ficar. Em que ponto o seu eu se identifica? Faça em campanha, estamos em campanha, amém? Faz em campanha aí. Escolhe aí, por favor, rapidinho. Ó, esse aqui é o mal, esse aqui é o bom. Você é boa ou você é má? Hã? Pode escolher. Ela é boa, vamos aplaudir? Muito bom, ai meu Deus. Agora eu queria pedir para um irmão que é casado, ou uma irmã, você já está aí na fase dos 30, 40 anos, né? Precisando emagrecer aqueles 10 quilos. Né? Vem cá, por favor, escolhe aí quem que você acha que é. Vamos lá? Eu vou chamar pelo nome, hein? Porque a lagarta obedece. Vamos lá? Alguém? Ninguém voluntário? Eu vou pedir para o Lucas, nosso monitor da casa de recuperação. Vem para cá, Lucas. Escolhe um ponto lá. Não, mas não precisa. Vai casar. Depois dessa dinâmica aqui, vai casar. Só cuidado onde você vai escolher. Brincadeira, meu irmão. O que você acha? Para você, assim, sinceramente, você se considera bom? Você se considera mais que bom, que é um pouquinho maior do que bom? Muito bom? Ou você se considera mal, mais que mal, ou muito mal? Hoje, você se considera? Escolhe um ponto aí e agarre.
Do seu. Do seu. Então fica aqui do lado desse irmão. Tá bom, ok. Mais alguém? Uma mulher agora, que eu estou curioso, porque mulher deve que vir, vem para cá, ó. Que é muito mais que bom. Uma mulher. Queridinha. Vai, queridinha, deixa Deus revelar nessa noite o que eu passo dentro de casa. Vai, queridinha, por favor. Vai. O que você acha, mulher? Eu nem te conheço. Não precisa falar não, nem pedir desculpa, é só ir. Se for pra você, eu sou muito boa. Tá. Isso é de maneira geral. Você se considera. Como é que você se considera? Por ser pecador, eu vou me considerar má. Meu Deus, olha com quem eu casei, igreja. Mas pra ele, eu sou muito boa. Ah. Então, o mal está ganhando aí 2. Beleza, ok. Interessante, né, irmãos? Você ficaria onde, irmãos? Ah, pastor, eu sou um bom homem, sou pagador de imposto, sou um brasileiro, eu me considero uma pessoa boa. Por quê? Por que, irmãos, eu estou pensando, fazendo essa dinâmica com vocês? Porque isso é muito, mas muito importante. Como é que você se vê? Sabe por quê, irmão? Aquele dia falou assim, não, o Lucas também falou, sob que ponto de vista? Não é? Nós, como nós mesmos, pessoas, seres humanos, onde a gente está? Não é? Mal, mais que mal. Talvez aqui no muito mal, você está falando que é aquele traficante, líder de crime organizado, não é? Não é isso? Talvez no bom ou no muito bom, talvez você está pensando naquela figura do pastor, da comunidade, não é? Do seu pai, da sua mãe. Não, minha mãe, santíssima mamãe. Ok? Eu queria que vocês pensassem nisso aqui. Pense nisso. Aonde você está? Sabe por quê, igreja? Queria que vocês aplaudissem nossos voluntários. Obrigado, pode sentar. Amém? Vocês percebem que a criança, ela tem uma noção de que é boa. E os mais velhos já começam a perceber, opa, peraí, eu não sou tão bom assim. Ok? Mas eu queria te passar o que Deus pensa de cada um de nós, se fosse colocar a gente numa escala. Uma coisa é a gente, que nem o Lucas falou. Do meu ponto de vista, eu, Salim, acho que eu sou bom. Mas e o ponto de vista do Criador? Lembra que eu falei de Jonas? O mar obedece, a lagarta obedece, e o homem não obedece. O que Deus já falou? Porque Jesus está falando assim, ó, brilhe a luz de vocês, façam boas obras, para que o Pai seja glorificado nos céus. Então, se fazemos boas obras, é porque somos bons, no mínimo. Então, é por isso que vem esse encaixe da dinâmica. O que Deus já falou sobre isso? Quero que você acompanhe comigo lá no Salmo 53, versículos 2 a 3. Salmos 53, 2 a 3. Irmãos do céu, Paulo, quando vai escrever nas suas cartas, Romanos e outras cartas, Paulo se fundamenta nessas palavras reveladas antigas de Deus nos Salmos. Na lei, mas lá no Salmo 53, 2 a 3, olha o que
o salmista escreve acerca da revelação da palavra de Deus. Todos encontraram, amém? Deus olha lá dos céus. Jesus falou assim, ó, brilhe, faça boas obras para que o Pai de vocês que está nos céus seja glorificado. Aí o Pai que está nos céus está dizendo, Deus olha lá dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Todos se desviaram, igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Isso Deus está falando para o judeu, isso Deus está falando para os gentios e gregos, como o presbítero Lucas leu aqui. Isso Deus está falando para a igreja, para o próprio homem que reconhece quem é Deus. Deus está dizendo, não há nenhum sequer que busque a mim. Não há nenhum sequer que tenha entendimento de quem eu sou. Não há ninguém que faça o bem. Todos se desviaram e é maravilhosa essa expressão. Igualmente se corromperam. Então, do ponto de vista do Pai que está nos céus, o brasileiro não pode se achar melhor, mais bom ou bom em relação ao americano. Os primeiros não são, todos se corromperam. Não há judeu nem grego, todos se corromperam. No Novo Testamento, em Romanos capítulo 3, Paulo vai interpretar e vai dizer que Deus, Ele não é parcial, Ele é imparcial. E Ele vai julgar com justiça todos, porque todos se destituíram da glória de Deus. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Não há nenhum homem sequer. Olha só, o Pai dos céus olha para a terra e não viu nenhum justo sequer. Por quê? Porque todos, dentro do ponto de vista de Deus, estão no mal. Mas eu ajudei. No mal. Mas eu tenho o bem em mim. Tenho o bem, mas tem o mal. E do ponto de vista de Deus, você está aqui, ó. Nenhum ser humano pode bater no peito quando faz o bem e pensar que o céu se abriu porque ele fez o bem. Por quê, irmãos? Porque Deus está vendo também quando ele faz o mal. E por que isso? Porque quando o nosso pai, Adão, junto com a nossa mãe, Eva, decidiram comer daquele fruto, que era o fruto do conhecimento do bem com o mal, nossa natureza humana caiu, se misturando bem com o mal. Não tem mais como separar. Não tem mais. Ficou a cargo da gente, da nossa subjetividade, do nosso entendimento, achar uma justiça entre o bem e o mal. E Deus está dizendo, essa é a justiça corrompida da terra que se separou do céu, do homem que era do céu, se separou, agora é homem terreno. Deus olha para a terra e não acha um justo sequer. Deus pega e fala para Israel. Israel está cumprindo as leis. Israel está fazendo conforme as leis. Alguns batem no peito e vão falar que são bons. Deus pega e usa Isaías para dizer, ó, o ato de justiça de vocês, diante da minha justiça, é como trapo de imundície, é como pano de menstruação de mulher.
cheira a podridão, cheira a pecado. Amém, igreja? Todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus. Não havia nenhum sequer na terra que fizesse o bem sem o mal. Todos, desde a queda de Adão, fazem o bem, mas também o mal está neles. E essa justiça de achar, vamos separar, porque agora eu fiz um ato bom, deve que eu vou para o céu. O céu não é lugar para os bons. Por quê? Porque não tem bons. Pastor do céu. Se ajeita esse sermão aí, pastor. Nenhum justo. Até, igreja, foi feita uma promessa, desde o dia que o Adão caiu. De lá até esse ponto da história, o Pai do céu olhava para a terra e não tinha achado nenhum justo sequer. Nenhum que fizesse o bem sem estar misturado com o mal. Até um dia que nasceu em Belém, numa manjedoura, um nininho chamado Jesus. A semente de Deus chegou através do ventre da mulher. E esse vai andando em Jerusalém, em Belém. Preste bem atenção, irmãos. Na terra não havia. Mas agora esse que anda entre nós, é da terra. Só que tem um detalhe. Ele desceu do céu. Ele é um homem que é do céu, mas agora é um homem que é da terra. Preste bem atenção, igreja. Abra comigo a sua Bíblia em João 3, versículo 13. João capítulo 3, versículo 13. Depois nós vamos para o 18 e vamos ao 21. João, Evangelho de João, capítulo 3. Versículo 13. Todos encontraram, amém? Diz assim, queridos. Ninguém jamais... João capítulo 3. Por favor. Versículo 13. Diz. Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Espera aí, irmãos. Entre os filhos dos homens, não há nenhum justo, nenhum bom sequer, até o dia que a promessa se cumpriu. E a revelação está dizendo, ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu. Quem? O que se fez carne, o que se fez homem, filho do homem. Versículo 18, quem nele crer, não é condenado, mas quem não crer, já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Versículo 19, este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Versículo 20, quem pratica o mal, odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Entendeu aí, irmãos? Por que eles não amaram a luz? Porque as suas obras eram más. Nós somos maus. E por que é complicado crer que Jesus é o que as Escrituras dizem que é? Porque é meio complicado. Como assim haverá alguém que não tem o mal? Eu sou bom. Aí você considera que você é mau. E aí vem as Escrituras dizendo, você é mau.
isso desconforta a gente. Isso confronta a gente, irmãos. Principalmente a gente que já tem um pouquinho de ideia de que somos amigos de Deus de alguma forma. E Deus está dizendo, não. Vocês são maus. E quem pratica o mal odeia a luz. Não se aproxima. O versículo 21 vai dizer, mas quem pratica a verdade. Ó que interessante, irmãos. O texto, para se equivaler, como um bom texto judaico, teria que calibrar a palavra aquele que faz o bem. Porque ele está fazendo uma comparação entre faz o mal e faz o bem. Mas aqui o texto vai dizer, quem pratica a verdade vem para a luz. Isso me dá um alívio, irmão. O texto não está dizendo, quem pratica o mal vem para a luz. O texto está dizendo que quem pratica a verdade vai vir para a luz. Quem pratica o mal, mas é coerente, tem entendimento, se convence do próprio pecado, do próprio mal, isso gera uma verdade, uma honestidade, de olhar para si mesmo e dizer, eu concordo, sou mau, e está certo, o juízo de Deus está correto sobre mim. Quem pratica a verdade, começa a vir para a luz. É o arrependimento, amém, irmãos? É reconhecer quem Ele é reconhecer quem Deus é, e entender esse balanço equilibrado de uma natureza que caiu, com uma natureza que veio nos resgatar das trevas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras, olha isso aqui, irmãos, são realizadas por intermédio de quem vem para a luz. Quem considera que o julgamento de Deus é justo, que a palavra de Deus é verdade, e se enxerga como um pecador, que nem Jonas, que não queria pregar para aqueles que eram maus, porque os maus, quando ouviram a verdade de Deus, se arrependeram, vieram para a luz. Aí, quando a gente vem para a luz, a gente não pode ainda bater no peito e falar que nós somos bons, porque qualquer boa obra nossa é por intermédio de quem, irmãos? A obra boa é de quem, igreja? É de Deus. Se você fizer uma boa obra, a glória é de Deus. Porque se você fizer uma boa obra, vestido de orgulho, essa obra é boa, mas não glorifica o Pai. Foi feita por sua própria vontade, e a vontade de Deus ficou pelo caminho, irmão. Se você pratica uma boa obra para ser visto e ganhar moeda de reputação, se você faz pela sua reputação e não pelo interesse do próximo, mas pelo seu próprio interesse, Deus está dizendo, você não veio para a luz ainda. Sua obra é morta. Se tiver orgulho na tua boa obra, não foi por intermédio de Deus, foi por intermédio do seu eu, do seu ego. Não tem parceria de Deus. Quando tiver parceria de Deus, você diminui para que Ele apareça. A glória é dele. Faz assim, isso é seguro, porque vai ter um dia que Ele vai glorificar você. Deus se opõe aos orgulhosos, mas Deus faz o que, irmãos? Dá graças aos humildes. Você se humilha diante da mão de Deus e Ele te exaltará. Quem se exalta
está à oposição da mão de Deus, é inimigo de Deus. Você pode estar vestido do bem, fazendo o bem, só que se você não tiver amor, de nada te vale. É fazer barulho, é botar melancia no pescoço. Está se promovendo, irmão? O nosso bem precisa promover a glória do Pai que está nos céus. Porque aquele que veio dos céus é o bom. Amém, irmãos? Amém, queridos? Esse homem justo que veio, ele glorificou o Pai do céu em humildade. Jesus está fazendo o bem. Cada palavra que Jesus fala, ele obedece o Pai. Cada frase que Jesus fala, cada milagre que Jesus faz, esses dias o irmão pregou aqui, a tua fé te curou. Um dia bateram nas costas de Jesus, vendo ele fazendo milagres, e disse assim: o Senhor é bom. Aí Jesus, irmão, Jesus olha para o camarada e para tudo e fala assim: bom é o Pai. Porque na carne que eu estou, ela está pronta para pecar. Mas no Espírito do Pai que está em mim, numa linha muito estreita, irmão, de submissão. E aqui que eu quero te ensinar um detalhe, irmão. Entre o ponto mal e o ponto bom, tem um ponto. Esse ponto eu queria que você pensasse comigo. É o ponto zero. Jesus estava fazendo um milagre. E as pessoas estavam considerando que ele era bom. Quando disseram que ele era bom, o que Jesus fez, irmão? Bom é o Pai. Ele veio para onde? Ponto zero. A glória não é minha. Bom é o Pai. Jesus é mau? Não, ele não podia vir para cá. Mas Jesus diz que é bom? Também não considera que é bom. Ele diz que quem é bom é o Pai. Então, para onde que ele vai? Para o ponto zero. Esse ponto zero, a gente conhece como cruz, como morte. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Se a gente colocasse Deus nessa linha, você acha que Deus é mau? Não. Mais que mau? Muito mau? Perfeitamente mau? Não. Então tá. Deus é bom? Sim ou não? Deus é mais que bom? Deus é muito bom? Deus é perfeitamente bom? O Pai do céu é perfeitamente bom. Só que o Jesus de Nazaré é a representação, nasceu de uma mulher, e a Bíblia diz que ele se esvaziou, ele era Deus, estava com Deus, e se esvaziou. Quando ele se esvazia aqui, irmão, se esvaziou, para assumir que lugar, irmão? Zero. Onde que a gente estava, igreja? Mal. Onde que nós estamos? Mais que mal. Onde nós estamos, humanidade? Muito mal. Onde que nós estamos, humanidade? Perfeitamente mal. Se o Criador de todas as coisas teve a humildade de assumir o nosso lugar,
e em carne humana, no Filho, podia ter uma vaidade, um orgulho do bem que fazia, nem isso Jesus teve, irmão. Porque ele glorificava o Pai. Ele se esvazia lá. E aqui tem carne humana corrompida. A Bíblia diz de uma promessa, em que toda a carne seria cheia do Espírito de Deus. Quando você que é carne humana, que é mal, que é mais que mal, que é muito mal, se esvazia de si mesmo, você está se esvaziando da sua natureza humana para ser cheia daquela natureza que se esvaziou e fez esse resgate. Fica aqui, irmão. Diga para o seu irmão, vai para a cruz. Fica na cruz. Diga para o seu irmão assim, morre, irmão. Hoje eu vi uma reportagem do funeral do Silvio Santos. É um funeral judaico. Simples. Não teve holofote, não teve fotos, não teve público. Funeral judaico. Colocou ele num caixão simples, de madeira simples. Eu já falei para a queridinha, pensa num homem humilde que sou eu. Falei, queridinha, o meu caixão vocês mandam fazer daquela madeira de... Viu? De pallet. Eu acho que depois do meu funeral vai virar moda. Caixão de pallet. Brincadeira. Um judeu, ele é enterrado, simples. Não põe nada no corpo dele. É por isso que ele passa, leva o defunto logo para o túmulo. Caixão simples, não tem muita gente, é só família. Mas tem um ritual que é da lei, que eu não tinha sacado. Sabe o que eles fazem? Eles lavam o corpo com água. E tem uns camaradas que é próprio da funerária judaica. Eles fazem um ritual de purificação daquele corpo. Ele joga água, só água. Dá um banho de água nele e põe uma roupinha de linho branco, envolve ele, só isso. Água e roupinha de linho branco. Isso sinaliza que aquele homem judeu morreu. O que os cristãos fazem para dizer que estão crendo em Jesus? Morrem. Como? Qual que é o ritual? Batiza. Bota uma roupinha branca. Passa água no defunto. Ele só não vai para o túmulo, mas ele foi para a cruz. E só sai do ponto zero, querida igreja. Nós temos que vir para a cruz. Se eu, como cristão, achar que eu sou bom, irmão, está faltando voltar para a cruz, para ser igualzinho àquele nosso mestre, Jesus, que fez primeiro. Amém, irmãos? Amém, queridos? Eu quero ler com você, eu vou terminar aqui essa parte, no próximo domingo a gente continua. Jesus é aquele que carrega o Espírito do Pai. Isso é lindo, igreja. Vá comigo lá em João 8. João capítulo 8. Versículos 24 a 29. João capítulo 8. 24 a 29. Jesus está falando assim. Olha só, igreja. Eu lhes disse que vocês morrerão em seus pecados, se vocês não crerem que eu sou. De fato, morrerão em seus pecados. E aí o versículo 25 diz: quem é você? Perguntaram eles. E Jesus diz: exatamente o que tenho dito o tempo todo, respondeu Jesus. Irmãos, perguntaram para Jesus,
Porque Jesus falou assim, ó, eu sou. Ele está dizendo, eu sou. Ele está assinando a assinatura de Deus em toda a Sagrada Escritura para os judeus. E os judeus que estudavam, sabendo que haveria de vir o Messias, ficou indagado, quem é você? E Jesus diz para eles, olha, se vocês não crerem em mim, como diz as Escrituras, vocês vão morrer nos seus pecados. Eu sou aquele sacrifício perfeito, que vai não só tirar o pecado de vocês, como faziam os animais na lei, que era uma sombra, o Cordeiro Santo de Deus. E quando Jesus tem a oportunidade de definir quem Ele é, Ele define assim, quem sou eu? Eu sou o que tenho dito. Jesus está dizendo que nas palavras que Ele proferiu, desde o seu nascimento até aquele momento, 30 anos, tudo que Ele falou, tudo que Ele falou, representa quem Ele é. Não tem uma variação de confusão. É muito claro, é sim, sim, não, não. E Ele está assinando, Ele está dizendo, eu sou. E aí olha só o texto, versículo 26. Tenho muitas coisas para dizer e julgar a respeito de vocês, pois aquele que me enviou merece confiança. Está falando do Pai. E digo ao mundo aquilo que dele ouvi. Jesus está no ponto zero. Jesus podia dar uma opinião dele. Na sua experiência carnal, Jesus, fala para nós, o que você sente? Aí ele diz, um morto não sente nada. Estou aqui para fazer a vontade do Pai. Fala uma opinião sua. Aí ele falou, eu não vim para dar a minha opinião, eu vim para falar a vontade de quem, igreja? Do Pai. Um homem morreu. Ele não tem vontade, ele não tem ideia dele. Na verdade é uma construção, ele vai tendo ideia, mas no Espírito ele vai se convencendo de que a vontade do Espírito é perfeita. E ele vai se ajustando no seu corpo, na sua carne, nos seus pensamentos, que quando ele produz uma palavra, a palavra que ele disse durante 33 anos e meio, foi tudo o que ele ouviu do seu Pai. Amém, igreja? De tal forma que, se alguém elogiasse a palavra de Jesus, Jesus corrigia. Opa! A palavra que tenho dito não é minha, é do meu Pai que está nos céus. Amém, igreja? Entende porque ele é o justo? Entende porque agora o céu olha para a terra e agora encontra um justo? Amém, igreja? Versículo 27. Eles não entenderam que lhes estava falando a respeito do Pai. Então Jesus disse, quando vocês levantarem o Filho do Homem, saberão que eu sou e que nada faço de mim mesmo, mas falo exatamente o que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, pois sempre faço o que lhe agrada. A vida de Jesus é uma vida no ponto zero. É uma vida de negar a sua própria vontade, sua própria natureza, para agradar a vontade do Pai. O Espírito do Pai está sobre ele e permanece nele, porque ele começa a dar um fruto de vida. Eu quero ler com você ainda, mais um pouco, João 16:8, vai comigo mais para frente, João 16:8 a 16. Aleluia.
João 16, 8 a 16, quem encontrou, diga amém. Olha o que Jesus está dizendo sobre uma promessa. Quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você acredita que Jesus não pecou em nenhuma palavra? Em nenhum comportamento? Você acredita nisso? Você acredita que Ele foi o sacrifício perfeito naquela cruz? Então isso vem do Espírito Santo que está sobre você. O homem natural não é convencido disso. Só o Espírito que estava sobre Jesus, que agora está sobre nós, nos convence disso. Amém, igreja? Aleluia. Da justiça, porque eu vou para o Pai e vocês não me verão mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Versículo 12. Tenho ainda muito lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo. Atenção, igreja. Que Espírito é esse? Jesus está em carne, vivendo o Espírito Santo de Deus na sua vida, de tal forma que ele é guiado pelo Espírito. Ele ora com súplicas todos os dias, para matar a sua própria vontade, o seu próprio eu. E então ele faz a vontade de Deus sobre a sua própria vontade. Ele sacrifica e obedece o Pai, até a morte de cruz. Esse mesmo Espírito de unidade que está no Filho, o Pai no Filho, agora Jesus disse que haveria de vir uma promessa. E é o Espírito Santo de Deus que estava sobre ele, que fez ele viver em santidade, que fez ele negar a sua própria carne para viver a vontade de Deus. Amém, igreja? Ele está dizendo, quando esse Espírito vier sobre vocês, o Espírito não glorificará a si mesmo, não falará de si mesmo. Falará de quem, igreja? Falará do Pai, do Filho, que foi obediente. Amém, igreja? Olha que lindo, irmãos. Guiará toda a verdade, não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Tudo que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Mais um pouco e já não me verão. Um pouco mais e me verão de novo. Amém, igreja? Aleluia. Abra comigo João 14, 8 a 20. Vou parar nesse texto. João 14, 8 a 20. Aleluia. Aleluia. Então Jesus está em carne, vivendo a vontade do Espírito, e ele vai para o ponto zero, ele vai para a cruz, ele nega a si mesmo. Mas ele falou de uma promessa daqueles que vão ter entendimento espiritual, que de repente vão achar que é bom, mas logo vão perceber que tem que morrer para si mesmo. Eles querem dar a sua opinião, mas aí eles não podem pensar só em si mesmo, tem que pensar no próximo. Amém, igreja? É vida de cruz. Diga para o seu irmão, vida de cruz, ponto zero. Amém, irmãos? Mas o pastor Salinho é um homem bom. Aí eu tenho que chegar e falar, irmão, bom é o Pai. Se eu falar que eu sou bom mesmo, eu tomo a glória para mim, eu coloco meu ego na frente e o Pai não é glorificado. Parece que é boa obra, mas não é. É uma obra morta. O texto, versículo 8, vai dizer de João 14. Disse Felipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu,
Você não me conhece, Filipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo? Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Versículo 10. Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Pelo contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Olha para o seu irmão. O Pai está em você? As suas obras glorificam o Pai? Amém, queridos? Deixa o Pai fazer a sua boa obra em você. Ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Digo-lhes a verdade: aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu farei. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê, não conhece. Mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará em breve em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo, o mundo já não me verá mais. Vocês, porém, me verão. Lembra que Jesus, depois da ressurreição, apareceu para eles? Porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia, compreenderão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Amém, igreja? Fique de pé. Pegue no ombro do seu irmão e diga assim: "Cê é bom, hein?" Aí responde para ele. Responde à vontade do Espírito aí. Diga para ele assim: bom é o Pai. E o Pai está fazendo a boa obra. Amém, igreja? Ah, pastor, não consigo viver assim. Você tem liberdade, irmão. Escolha. Escolha. Para onde nós iremos, se só tu tens palavras de vida eterna. Aleluia. Fecha os teus olhos. Vamos adorar o Senhor. Digno, santo é o Senhor. A sua canção, dê seu coração, peça perdão. Quantas vezes você pecar com seu ego, volta para o ponto zero, volta para a cruz, porque Jesus viveu 33 anos e meio, até o último fôlego da vida dele, na cruz. E seguir. Aleluia. Ele era Deus, estava com Deus, mas se humilhou, tomando a forma humana e negando a própria natureza divina, se fez homem, e sendo homem, negou a própria natureza humana. E aqui nós temos a unidade entre o homem e Deus, entre o homem perfeito, que mostra o perfeito Deus,
E o perfeito Deus mostra o perfeito homem em unidade. Oh! Vem para a cruz. Te adoramos, Senhor, te bendizemos nesse lugar. Queremos ouvir a sua voz, sermos convencidos de nosso pecado, sermos convencidos da justiça da cruz, do juízo do Senhor sobre o mundo, Senhor. Enche-nos do teu Espírito para vivermos uma vida de cruz, nos humilhando diante da sua mão poderosa. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, enche a tua igreja dessa natureza do céu, enche a tua igreja do Espírito do Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Te adoramos, Jesus. Amém, igreja? Aleluia. Em nome de Jesus, Deus abençoe a sua vida. Guarde a palavra do Senhor no seu coração. Domingo que vem eu continuo aqui esse sermão. Você não pode perder. Amém, queridos? Continue inflamado pela palavra de Deus, pelo Espírito Santo do Senhor. Amém, igreja? Olha só que lindo, irmão. Aleluia. O nome de Deus, eu sou, é um tetragrama. É YHWH. Só quem pronunciava o nome de Deus eram os sumos sacerdotes. E foi perdendo essa pronúncia. Tanto que nas Sagradas Escrituras em hebraico, pelo temor ao nome do Senhor, se escreve Adonai, se escreve Senhor. Aqui nós, latinos americanos, chamamos Yahvé, Elohim, Jeová, mas a pronúncia é YHWH. E esses dias vi um pastor pregando sobre como é a pronúncia. Queridos irmãos, só tem um jeito de pronunciar o nome de Deus. Não tem vogais. É YHWH. Se você pegar o Y e o H, o WH, só tem um jeito de pronunciar isso. Nenhuma língua, nenhum idioma humano consegue declarar esse nome. Só declara assim, ó. Esse é o nome do Criador. Você está declarando ele desde quando você sai da barriga da sua mãe até o último dia da sua vida nessa terra. Todo o que tem fôlego, louve o Senhor. Então se lembre, toda vez que você respirar, e é com a boca que se pronuncia. Se você fizer com o nariz, não vai pronunciar. É com a tua boca que você declara. Esse é o nome do Criador. Amém, igreja? Ele é a vida estava com Ele, e Ele se manifestou em nós. Amém, igreja? Deus abençoe sua vida, semana abençoada. Vá falando o nome de Deus para onde você for. Vá declarando a glória para Ele. Aleluia para Ele. Amém? Que o
seu fôlego, louve, glorifique, que as suas obras glorifique